Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Olá, amigos internautas, sejam todos bem-vindos. Aqui eu, Carlos Alberto, estou aqui estudando com todos vocês o livro A Gênese, de Allan Kardec. E hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 17, Predições do Evangelho, especificamente no item 2, onde nós já estudamos a metade do item e agora vamos dar continuidade para finalizar esse item 2. E nos diz a leitura trazida por Allan Kardec: Jesus pouco podia escapar às consequências desse princípio inerente à natureza humana, porque vivia em um meio pouco esclarecido e entre criaturas votadas inteiramente à vida material. Nele, seus conterrâneos viam apenas o filho do carpinteiro, o irmão de homens tão ignorantes quanto eles. E se pensavam o que podiam torná-lo, e se perguntavam, melhor dizendo, o que podiam torná-lo superior a eles e dar-lhes o direito de censurá-los. Verificando então que a sua palavra tinha menos crédito entre os seus, que o desprezavam, do que entre os estranhos, preferiu ir pregar para os que o escutavam e entre os quais encontravam simpatia. Pode-se fazer uma ideia dos sentimentos que os seus parentes nutriam em relação a Jesus, pelo fato de que os seus próprios irmãos, acompanhados da sua mãe, foram em uma reunião onde ele se encontrava para se apoderarem dele, dizendo que Jesus havia perdido o espírito. Então, o próprio querido Jesus, não se livrou dessa ignorância, daqueles que o rodeavam, principalmente aqueles que eram seus irmãos parte de pai, e que pouco entendiam a condição daquele espírito, e a missão que aquele espírito realmente veio desempenhar aqui na nossa Terra, nosso planeta Terra. Então, voltando à lembrança, do que Jesus falou, dizendo que um profeta só não é honrado em sua terra e na sua casa, fazendo aquela analogia por ele ter sido criado naquela ambiência ali e não ter sido valorizado, vamos dizer assim, na sua condição de autoridade moral, que ele possuía. Então, os próprios, como ele diz aqui, os próprios irmãos de Jesus, ele vai dizer aqui que na reunião em que eles estavam, que quando chegavam, eles queriam se apoderar dele, dizendo que o próprio Jesus havia perdido o seu espírito, ou seja, eles não se davam conta realmente da condição espiritual daquele espírito, que é o governador planetário, e que estava numa missão de salvação da humanidade. Por que salvação? Porque através do Evangelho nós seremos salvos. E ele trouxe o Evangelho para nós.
Ele fazia as pregações sempre nos mostrando a mudança que devemos empreender em nosso comportamento, a questão de começarmos a construir, né? A criar uma capacidade, melhor dizendo, de amar, para lutar contra o nosso orgulho, contra o nosso egoísmo, contra as vaidades do mundo, essa vaidade do homem ignorante que se acha maior do que a sabedoria do Mestre Divino. Essa questão da verdade trazida por ele para que pudéssemos, através dela, começarmos o nosso trabalho de reforma interior. Mostrando para a gente um Deus de amor, de justiça, um Deus Pai. É Jesus que traz a imagem do Deus Pai para nós. E aí a sua bondade, a sua justiça, para que através do nosso livre-arbítrio, das nossas próprias escolhas e decisões, que elas pudessem ser as mais acertadas possíveis. Então ele nos ensinava a amar, nos ensinava a perdoar, fazia suas pregações voltadas ao crescimento do nosso espírito, nos ensinava a não julgarmos a ninguém. Nos ensinávamos a, antes de tirarmos o cisco do olho do nosso irmão, para que pudéssemos antes liberar as nossas vistas da trave que a escurecia. Então, o nosso querido Jesus não dava uma ideia a esses companheiros do que ele poderia realizar, porque eles, assim, não se permitiam a serem esclarecidos para essa finalidade. E aqui nós vamos encontrar também, assinalado nas palavras de Allan Kardec, ele diz assim, de um lado, os sacerdotes e os fariseus acusavam Jesus de agir pelo demônio. Do outro, ele era taxado de louco pelos presentes mais próximos. Não é assim que acontece atualmente em relação aos espíritas? E estes devem se queixar por não serem melhor tratados pelos seus concidadãos do que o foi Jesus, o que não tinha nada de espantoso há 2000 anos no meio de um povo ignorante, é mais estranho no século XIX, entre as nações civilizadas. Olha que coisa interessante, finalizando aqui esse item 2, nessas palavras de Kardec, que ele vai fazer uma comparação em relação aos espíritas, né? Que também não são reconhecidos e às vezes são tidos como loucos, né? São tidos como aqueles que conversam com os demônios, são aqueles que, por nós estarmos na comunicação, né? Que é um princípio fundamental da doutrina espírita, a comunicação entre os espíritos, estejam eles encarnados, desencarnados, encarnados, encarnados, desencarnados, desencarnados, a comunicabilidade entre os espíritos é um princípio fundamental da doutrina espírita. E aí não éramos muito bem vistos pelo credo no século XIX, então eles temiam também, né, porque os conceitos espíritas, né, o espiritismo, poderia, de alguma forma, né, destruir tudo aquilo que o credo pregava. Os medos, as penas eternas, o céu, o inferno como lugares circunscritos, em que nós
queimaríamos eternamente. Então a dor eterna, o sofrimento eterno, e o Espiritismo já veio nos colocar, né, na condição de ensinarmos a nos saber que nós teremos sempre a condição de refazermos essa condição de sofrimento, de dor, através da reencarnação, né? Através da oportunidade de uma nova existência, onde poderíamos vencer definitivamente essa nossa condição ainda de ignorância com relação às coisas do espírito. E através desse conhecimento da vida futura, né? Desse conhecimento de que nós, de onde viemos, o que nós estamos realizando aqui nesse momento e para onde nós retornaremos, a importância hoje de sabermos o quanto os ensinamentos do Senhor Jesus foi tão importante para nós, descortinando o véu da nossa ignorância sobre o comportamento do ser humano, o comportamento da vida moral do ser humano. Então isso é muito importante. Então finalizamos aqui o item 2 e finalizamos também aqui essa primeira parte do nosso programa, dizendo: amigo ouvintes, muito obrigado pela participação de todos, amigos internautas. Nós estamos aqui estudando o livro A Gênese de Allan Kardec no programa Luz na Penumbra. E vamos seguindo em frente na nossa Gênese. E agora o item 3, né? Onde nós vamos ver a morte e a paixão de Jesus. Então o item 3 nos diz assim: após a cura do lunático, todos ficaram espantados com o grande poder de Deus. E quando todos estavam cheios de admiração pelo que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: guardai bem nos vossos corações o que eu vou vos dizer. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens. Porém, eles não entendiam essa linguagem. Ela lhes era de tal modo oculta que não compreendiam nada e temiam mesmo interrogá-lo a esse respeito. Eu me lembro que nessas passagens, né, de Jesus, quando ele fazia essas predições, ele até em frente quando ele entra na cidade de Jerusalém, ele faz também a predição, né, que o Filho do Homem será entregue na mão dos homens, mas ele também predisse sobre a questão de Jerusalém, que Jerusalém também seria destruída, né, e não ficaria pedra sobre pedra. Então essas predições, que era típica dos profetas, né, dos homens videntes, né, e que Jesus fazia com muita naturalidade, mostrava o quanto ele já ia preparando, né, inclusive aos seus apóstolos, de que ele seria entregue na mão dos homens e condenado. Então isso já era esperado por eles, né? Então eles ficavam espantados até mesmo porque com aquele poder todo que Jesus tinha, né, de refazer os caídos, né, de curar os leprosos, de curar os cegos, né, levantar os paralíticos, né? Mas tudo aquilo era desconhecido, aqueles fenômenos, né? Então, vamos botar na conta de que esses fenômenos são milagres, né? Porque não sabíamos, não tínhamos a referência, nem científica, nada, para explicar aqueles fenômenos. Botava a conta de milagre por ele ser, né? Vamos dizer assim, ele ter um grande poder
dado por Deus, e assim ele operava aquelas coisas, mas que a doutrina espírita hoje veio trazer e comprovado cientificamente o quanto a lei do magnetismo, né, os efeitos inteligentes, né, essa comunicação com os espíritos, né, a cura, né, interessante que era a nossa questão de começarmos a desenvolver essa capacidade de amar, o quanto esse amor ele pode ser curador, o quanto esse amor ele pode ser um grande lenitivo a tantos corações aflitos. Então, hoje nós vamos entendendo que aquelas palavras de Jesus que nós poderíamos fazer o que ele fizesse, entendeu? E muito mais é porque todos nós, através da nossa reforma íntima, através do bom sentimento, do sentimento de amor ao próximo, ao sentimento de fazer sempre ao outro aquilo que queremos que o outro nos faça, é esse sentimento que nós vamos ajudando aos nossos irmãos em aflição, aos nossos irmãos enfermos, e, consequentemente, cada vez mais nós vamos nos ajudando nessa capacidade de ter mais atribuições do plano espiritual no caminho do bem. Tá? Então, aqui está após a cura. Depois ele chega no item 4 e ele vai dizer assim: desde então, Jesus começou a revelar aos seus discípulos que seria necessário que ele fosse a Jerusalém e que lá sofreria muito por causa dos senadores, dos escribas e dos príncipes dos sacerdotes, que fosse morto e que ressuscitasse no terceiro dia. Nós vamos ver essa visão, né, trazida por Jesus, nós vamos ver em Mateus, lá no capítulo 16, no versículo 21, essa passagem. Então ele diz aos apóstolos, né, que era necessário que ele fosse para Jerusalém, mas que não seria lá compreendido, por causa do orgulho daqueles que detinham o conhecimento da lei, os doutores da lei, certo? Aqueles que ele denominou de vasos caiados por fora, mas cheios de podridão por dentro. Ou seja, eram aqueles que tinham conhecimento da lei, conheciam a lei, estudavam a lei, ensinavam a lei, mas não praticavam a lei. Tá? Professavam muito, mas praticavam pouco ou quase nada. Então, esses eram aqueles, né, do qual ele seria recebido ali. E que também seria ali morto, né? Ou seja, seria levado para... caía na mão dos homens, seria morto. E que ele ressuscitasse no terceiro dia, né? Então, nós vamos aqui, já passamos esse entendimento, e no item 5... ele diz: quando estavam na Galiléia, Jesus lhe disse: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, e ele ressuscitará no terceiro dia, o que os afligiu extremamente. Nós vamos encontrar lá em Mateus, no capítulo 17, itens 22 e 23. Então, aqui, mais uma vez, seguindo o caminho das predições de Jesus, ele vai dizer: quando estivermos na Galiléia, né, o Filho do Homem também será entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Então, Jesus está predizendo a sua morte, né? Então, meus amigos, nós finalizamos o item 5 do capítulo 17, Predições do Evangelho, do livro A Gênese, de Allan Kardec, já agradecidos sempre por essa oportunidade de estarmos juntos estudando esse livro
muito importante para o nosso conhecimento, né? Muito importante dentro do conhecimento da doutrina espírita para todos nós. E aqui, finalizando minha participação, dizendo assim: fiquem todos em paz e que Jesus possa estar sempre trabalhando em nossa mente, em nossos corações, para que a gente possa ser feliz. Que assim seja. Graças a Deus. Muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amado e amada amigo, amiga internauta que segue aqui conosco no estudo de O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, no programa Luz na Penumbra, aqui na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Nós continuamos o estudo do Espírito Clare, classificado por nosso querido codificador Allan Kardec como espírito sofredor, na segunda parte desta obra, no capítulo 4, pelo nosso Allan Kardec, intitulado Espíritos Sofredores. Nós já conhecemos a trajetória de Clare, um espírito que estava em tormento por causa de sua conduta, de seu caráter exagerado, orgulho, egoísmo, que usava de um mecanismo de autocomiseração, de autopiedade, que deu várias comunicações e que nós fomos acompanhando, porque cada uma das comunicações foi dada em um determinado momento. Portanto, nós pudemos ir acompanhando o desvelamento ou desenvolvimento da consciência, na verdade, mais adequadamente dizendo, o despertamento da consciência, tanto que ela que antes, quando encarnada, se divertia com tudo que é considerado, entre aspas, a felicidade terrena, beleza, gozos, adulações, tudo lhe sorria, era invejada em sua sorte, mas São Luís, respondendo a Kardec, declara, e nós percebemos isso, que ela foi egoísta, tinha tudo menos bom coração, que violou a lei de Deus e, portanto, quando adentrou o plano espiritual, não sofria torturas físicas. São Luís diz que não havia demônios que a atormentassem, mas o egoísmo que tinha sido a sua alegria na Terra, agora, diz São Luís, quando ele respondeu a Kardec, esse egoísmo a perseguia na erraticidade. Nós já comentamos juntos a questão do rebatimento da lei de retorno de ação e reação do egoísta, o egoísta que se isola aqui, querendo tudo só para si e referenciando a sua própria pessoa a tudo. Nós vimos que é exatamente isso que acontece com esse espírito no plano espiritual. Ele sofre, busca, precisa de auxílio. Inicialmente ele não chega ao auxílio porque faz parte da lição do egoísmo. Até que, em uma de suas comunicações sobre o mal e o despertamento da consciência, Clare diz: o mal não está fora de mim, ele reside em mim, devendo ser eu que me transforme e não as coisas exteriores. Portanto, nós também fazemos isso em muitos de nossos mecanismos. Ela diz: rastejo ainda,
mas não odeio mais. Então, e ela diz que concebia a indizível felicidade do amor divino, já nesse momento de despertamento da consciência, e ela fala, então, sobre essa necessidade da oração, orai por mim. Muito ilustrativo dos movimentos da alma aqui no nosso plano e também no plano espiritual, que faz o rebatimento no plano da ação e da reação de tudo que nós escolhemos fazer e seguir aqui enquanto encarnados. Nós vemos, então, que o próprio Allan Kardec fala sobre um desenvolvimento que ele faz, perguntando a São Luís sobre uma afirmação de Claire, ou uma informação de Claire, em sua comunicação, em que ela fala do marido, que muito a martirizara, e da posição em que ele, Félix, se encontra no mundo espiritual. Esse quadro, que ela por si só não pôde completar, foi concluído pelo guia espiritual do médium. Então, nós vemos aqui que ela diz, Claire diz, queres saber qual a situação do pobre Félix? Erra nas trevas, entregue à profunda nudez de sua alma. Superficial e leviano, aviltado pelo sensualismo, nunca soube o que eram o amor e a amizade. Nem mesmo a paixão esclareceu suas sombrias luzes. Seu estado presente é comparável ao da criança inapta para as funções da vida e privada de todo o amparo. Félix vaga aterrorizado nesse mundo estranho, onde tudo fulgura ao brilho desse Deus por ele negado. Nós vemos, então, até pela expressão de Claire, o despertamento, a transformação que esse espírito atravessou e conquistou por seu próprio movimento íntimo. O guia do médium, que foi quem completou a comunicação de Claire, porque ela não teve essa condição, e diz que Félix foi superficial nas ideias como nos sentimentos, violento por fraqueza, devasso por frivolidade, entrou no mundo espiritual tão nu quanto ao moral como quanto ao físico. Em reencarnar, nada adquiriu e, consequentemente, tem de recomeçar toda a obra, porque ele não fez nenhum progresso naquela encarnação como Félix. Então, diz o guia do médium, qual homem, ao despertar de prolongado sonho, reconhecendo a profunda agitação dos seus nervos, esse pobre ser saindo da perturbação, que nós sabemos que é uma passagem obrigatória quando nós desencarnamos, e a duração varia de acordo com o nosso grau de desprendimento das coisas materiais, evidentemente, de consciência desperta. Então, ele reconhecerá que viveu de quimeras, de sonhos, de fantasias, de coisas vazias, que lhe desvirtuaram a existência. Então, maldirá do materialismo que lhe dera o vácuo da realidade. E assim, subsequentemente, o guia do médium, que assinou Jorge, diz a esse respeito sobre o perfil de Félix, que foi o marido de Claire na encarnação. Kardec, muito atento a todas as nossas necessidades de estudo, fez uma pergunta direta a São Luís. Que devemos entender por trevas em que se acham mergulhadas certas almas sofredoras? Serão as referidas tantas vezes na Escritura, porque Claire disse que Félix estava em trevas. Responde o nosso amado São Luís. Sim, efetivamente as designadas por Jesus e pelos profetas em referências ao castigo dos maus. Ou seja, é esse o entendimento que nós devemos ter sobre trevas, que é um estágio, um momento na evolução do espírito em que há essa necessidade
de os espíritos experimentarem esse rebatimento daquilo que foram e fizeram. Ao longo dos próximos capítulos, nós vamos voltar a conversar sobre isso, sobre as várias nuances da lei divina que colocam os espíritos na condição de em trevas. Mas isso não passava de alegoria, diz São Luís, a respeito das trevas designadas por Jesus e pelos profetas, referindo-se ao castigo dos maus. Diz-nos São Luís, isso não passava de alegoria destinada a ferir os sentidos materializados dos seus contemporâneos, os quais jamais poderiam compreender a punição de maneira espiritual, que é o que nós estamos estudando aqui em Kardec, ou na codificação sublime de Allan Kardec. Continua São Luís. Certos espíritos estão imersos em trevas, mas deve-se depreender daí uma verdadeira noite da alma comparável à obscuridade intelectual do idiota. Naturalmente, aqui pensando na falta de possibilidades cognitivas no processo de idiotia, que também é uma repercussão dos espíritos que utilizaram mal a inteligência, reencarnam no campo da idiotia. Não como nós usamos a palavra idiota no sentido de bobo. Idiotia é uma situação do cérebro, da mente, do espírito. Não é uma loucura da alma, porém uma inconsciência daquele e do que o rodeia, a qual se produz quer na presença, quer na ausência da luz material. Esta informação é muito preciosa, porque assim como nós podemos estar solitários no meio de uma multidão, também o espírito inconsciente que está mergulhado nos seus processos de maldade, de egoísmo, de sensualismo, etc., mesmo diante da luz, ele se sente em trevas. Muito importante esta informação de São Luís. É principalmente, diz-nos São Luís, a punição dos que duvidaram do seu destino. Félix, vamos lembrar aqui, era adepto do materialismo, pois que acreditaram em o nada. As aparências desse nada os supliciam, até que a alma, caindo em si, quebra as malhas de enervamento que a prostrava e envolvia, tal qual o homem oprimido por penoso sonhar, luta em dado momento, com todo o vigor das suas faculdades, contra os terrores que de começo o dominaram. Esta é a situação em que, inicialmente, o espírito, ao sofrer, estando em trevas, que são trevas morais, nós já vimos no plano da consciência, então, primeiro, ele sente até medo, como nos informa aqui o nosso querido São Luís. Esta momentânea redução da alma a um nada fictício e consciente de sua existência é sentimento mais cruel do que se pode imaginar, em razão da aparência de repouso que a acomete, porque fica, digamos assim, aniquilado o espírito. É esse repouso forçado, essa nulidade de ser, essa incerteza que lhe fazem o suplício. O aborrecimento que a invade é o mais terrível dos castigos, visto como coisa alguma percebe em torno, nem coisas nem seres, somente trevas em verdade, representa isso tudo para ela. Essa é uma situação que nos fala das trevas e de como o espírito em trevas se sente. Mas nós aqui estamos na luz do programa Luz na Penumbra, da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Eu, Nádija do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta,
estudando esta obra, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Aqui, evidentemente, que o perfil descrito por São Luís sobre a treva ou o espírito em trevas é o oposto do que acontece com o coração que já ascendeu, já subiu a planos mais altos de nível de consciência e já se acostumou ao que é divino. Claire já falou sobre isso. Aqui ela já descobria, e já tinha descoberto mesmo, a luz divina, como nós vimos no texto da comunicação de Claire. Então, o espírito que já ascensionou a planos mais altos, já se acostumou ao que é o plano divino, aos ideais elevados, às sensações sublimadas. Esse espírito não vai mais sintonizar com essas vibrações e faixas de emoções deprimentes da espécie humana, e se o fizer por acaso, vai sofrer padecimentos interiores terríveis. Na verdade, essa é uma condição porque ninguém atraiçoa impunemente a lei, nem a si mesmo. Esse espírito infeliz, por exemplo, corre ainda o risco enorme de, pelo seu maior poder de percepção e de sintonia, cair vitimado por processos demoníacos de hipnose obsessiva sob o guante impiedoso do poder das trevas. Essa é uma situação em que nós dizemos, mas como as trevas têm poder? Sim, as trevas têm poder. Muitos companheiros de aprendizado se espantam com o poder, com o que podem fazer os espíritos trevosos, e muitas das vezes nós falamos de poder das trevas com maiúsculas. Nós lemos e aprendemos na obra de André Luiz um grupo de espíritos altamente desenvolvidos em intelectualidade, mas caídos na depressão, digamos assim, no abismo da moralidade, mas usam a sua inteligência para fazer o mal e conquistar seus objetivos tenebrosos. Então, na verdade, as trevas, os espíritos trevosos, esses que estão muito mergulhados, não é o caso ainda de Félix, que caiu ali nas trevas morais, porque, digamos assim, administrou mal a sua encarnação como Félix, mas os espíritos que estão mergulhados, encharcados do mal, eles têm capacidade, porque têm a inteligência extremamente desenvolvida, aplicada ao mal, naturalmente. Eles são capazes de organizar verdadeiros impérios, é o que André Luiz descreve em sua obra sobre os dragões, como eles são chamados. Esses verdadeiros impérios estão em zonas umbralinas e nas regiões subcrostais, abaixo do nosso, que é o nosso plano umbral. Na verdade, o umbral tem várias camadas, várias instâncias. Nosso lar, por exemplo, está em uma instância do umbral, que nós estudamos na doutrina espírita. Mas existem várias regiões, inclusive abaixo da crosta, e onde, na verdade, estão situados esses impérios do mal, de onde esse grupo, ou esses grupos, conseguem atuar de forma organizada e de forma maléfica sobre pessoas e instituições da crosta da Terra. Nós falamos sobre esta questão, mas estamos também falando do espírito que está na condição de plano superior, de despertamento da consciência e que, portanto, já tem laivos de luz e porque já despertou, está na companhia, porque sintoniza com as faixas superiores
de vibrações espirituais e, portanto, nessa condição, ele partilha também dessa visão de luz que, na verdade, é uma grande felicidade para o espírito. Se nós, estudando aqui as belezas da doutrina espírita ou da realidade espiritual que encontraremos e na qual também já estamos mergulhados, imaginemos os espíritos em planos mais altos do que o nosso, como devem se sentir felizes, em contraposição ao que aguarda esses espíritos que estão nas trevas para reconquistarem a si mesmos na sua natureza profunda, porque a natureza do ser é a luz. Nós sabemos que Deus não criou nenhum espírito trevoso, não criou nenhum espírito para ser infeliz, mas nos criou dotados de consciência e liberdade para escolhermos os melhores caminhos para nós. Quando optamos por um caminho que não é o melhor, nós vamos experimentar as consequências, porque a doutrina espírita, como filosofia, é consequencialista, ou seja, ação e reação. Tudo que fazemos tem consequências. E nós sabemos, tem consequências no plano material e no plano espiritual, como, aliás, estamos aqui estudando o caso de Félix, nas observações, nas lições que nos traz São Luís. E nós vemos aqui que, assim como as trevas podem realmente nos assustar e nos ferir, sempre que nossos erros voluntários nos colocam ao alcance de sua maldade, nós experimentaremos essas consequências. Mas basta, porém, que nossa opacidade, nossa falta de luz, reflita um único raio do amor divino, porque sempre que nós buscamos a Deus, vêm os raios divinos para nos ajudar, e também os seus prepostos, os nossos amigos espirituais, Jesus, Maria e todos os demais. Então, basta que nossa opacidade reflita um único raio do amor divino, para que nenhuma força maligna possa exercer sobre nós qualquer poder. Portanto, nós vimos por que Félix estava em trevas, porque ele tinha construído para si mesmo um mundo de egoísmo, de materialismo, de sensualismo e, portanto, de indiferença para com os seus semelhantes, para com a sua própria esposa, que ele martirizara, como ela própria declara, e para com as luzes de Deus e os páramos superiores do Espírito. Porque, na verdade, nós sabemos que também a capacidade de destruição do homem encarnado permanece sob o rigoroso controle do poder celeste. E é nessa condição que nós estaremos sempre protegidos e para que nenhuma força maligna possa exercer sobre nós qualquer poder. E isso está dito pelos mentores espirituais, por Kardec e, sobretudo, por Jesus nos desdobramentos da sua maravilhosa luz no Evangelho, porque o Evangelho é luz e também é alegria divina. Portanto, essas informações que nos oferece São Luís, respondendo à pergunta de Kardec, que foi motivada pelo fato de Claire ter dito que seu marido, na encarnação recém-finda, Félix, estava em trevas. Então, Kardec perguntou a São Luís, o presidente de honra da Sociedade Espírita de Paris. E ele nos falou exatamente sobre isso. E nós vamos guardar muito importantemente essa orientação, essa informação, já que estamos falando de luz, esta informação luminosa de São Luís,
Há, porém, uma inconsciência daquele e do que o rodeia, daquele que feriu a luz, etc. A qual se produz, essa inconsciência se produz, quer na presença, quer na ausência de luz material. E é exatamente falando de trevas e luz que nós estamos na luz da doutrina espírita e no programa Luz na Penumbra. Nós voltamos sempre vinculados à luz de Deus, de Jesus, de Maria e dos nossos anjos da guarda e nossos amigos espirituais. A todos eles a nossa gratidão profunda e emocionada por tudo que deles temos recebido. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.